Para quem não cumprimentei hoje, desejo meu bom dia. É uma satisfação estar em casa, né? Eu sou catarinense, sou natural de Criciúma, mas já moro em Florianópolis, me sinto quase um manezinho, né? Já moro aqui há mais de 30 anos, né? Desde quando eu fiz engenharia civil na Universidade Federal de Santa Catarina. Infelizmente, né, professor Glicério, não tive o prazer de ter aula com você, bem na época que eu estava na universidade, o professor estava fora, né? E como eu falei, estou me sentindo em casa, né? Quando eu me formei em 1993, já tem bastante tempo, né? A minha primeira carteirinha de associado da Associação Catarinense de Engenheiros, eu recebi dessa grata pessoa que está aqui nos prestigiando, né? Então, e falando um pouco da ABCP, né? Associação Brasileira de Cimento Portland, a nossa função, como o Fernão mesmo falou, mas ilustrando melhor, né? Nosso trabalho é difundir as tecnologias à base de cimento, entre elas o pavimento de concreto. Então, aqui é um ótimo fórum para a gente fazer essa discussão, né? E outro trabalho que a ABCP faz, além de difundir, né? E eu quero já de antemão já agradecer, principalmente os órgãos, né? Aqui do Sul, DAER do Rio Grande do Sul, Secretaria de Infra, antigo de Infra, né? O DR do Paraná e também as superintendências regionais do DENIT, que sempre me acolheram muito bem, entendendo a função da ABCP, a função técnica, nada comercial, né? A parte de venda de cimento, que às vezes o pessoal confunde, é feito pelos nossos associados, fabricantes de cimento. Então, a função da ABCP é técnica, de realmente levar a informação do mundo do cimento e agora, né, aqui nesse fórum, sobre o pavimento de concreto. Eu quero aproveitar também e pegar um gancho de um pouco de tudo que os palestrantes anteriores falaram, né? Que o Fernão falou, eu acho importante frisar, né? Quando a gente estipula uma vida útil do pavimento de concreto para 20 anos, não quer dizer que durante essa vida útil de 20 anos ele não vai ter nenhuma manutenção. Sim, o Fernão ilustrou muito bem, e isso tem que estar na mentalidade e na composição de custos dos projetistas, né? Para poder fazer essa avaliação completa de todos os custos que vão estar envolvidos com o pavimento, né? Quero aproveitar também a fala também do Felipe, né? Hoje, então, tem uma avaliação extremamente moderna que está aí disponível, né? Para fazer a avaliação dos pavimentos, e o pavimento de concreto não é diferente. O que o Sérgio comentou também é muito importante, né? A utilização do sistema 3D, né? Hoje eu acho que é o que tem de algo de mais moderno em termos de utilização, principalmente no pavimento de concreto, e não só no pavimento de concreto. Ele falou também nas etapas de terraplanagem também, né? No caso do pavimento de concreto, eu elimino aquelas hastes metálicas e o arame guia, né? Que ajuda no desenvolvimento da obra. A gente sabe que a nossa mão de obra hoje está escassa, e quando eu encontro ela também tem bastante precariedade, né? Então, inserir a tecnologia e também no pavimento de concreto é fundamental para o sucesso do pavimento, ok? E finalizando, né, com a fala que a apresentação que a Alice fez, né? Às vezes quando a gente confronta dois sistemas de pavimentação, é para benefício de vocês, né? Porque, assim, o Fernão até colocou, né? Hoje a nossa malha pavimentada não chega a 15%, né? Então nós temos 85%, mais de 85% para pavimentar. Precisamos fazer engenharia. O que é fazer engenharia? Mostrar para o gestor que nós temos soluções diversas de pavimentação. Não precisamos ficar concentrados numa só. E eu sempre, na minha carreira profissional, eu procurei usar muita ética para, quando fazer as comparações, colocar as características de cada um para o gestor tomar a decisão do que é melhor para proporcionar para a sociedade, que está pagando os impostos, e não é pouco que a gente paga de imposto no Brasil, né? Mas, enfim, não vamos entrar nesse assunto. Entendam? Então, assim, o pavimento de concreto não está querendo ocupar o espaço de alguém, ele está querendo ocupar o seu espaço, como solução de pavimentação para o gestor público. E também para o gestor privado, ok? Vamos lá. Então, assim, só relembrando um pouco da estrutura do pavimento de concreto, né? Estrutura típica. Então, nós temos assim, né? Vamos ver aqui. Então, vamos lá, né? Nós temos aqui o comportamento, né, do pavimento de concreto, como é que a carga que transita sobre a camada de rolamento, como é que ela se comporta nas camadas. Então, uma estrutura típica do pavimento de concreto, nós temos lá o subleito, nós temos a camada de subbase, que ela pode ser ou não cimentada,
né? E tenho a placa de concreto. E a placa de concreto, principalmente para o público leigo, né? Mas é espessa mesmo, vai demandar muito custo, etc. e tal. Mas ela, nessa única camada que tem aqui, ela compõe base e revestimento numa única camada. Por isso ela precisa ser espessa assim mesmo, ok? E essa carga que transita sobre o pavimento, ela acaba se distribuindo de uma maneira mais uniforme, não necessitando de tantas camadas, porque um sistema de pavimentação é um sistema de camadas. Eu gosto de fazer uma analogia muito simplória. Eu dou aula para pós-graduação, né, e às vezes o pessoal tem um entendimento, né, melhor de como é que se comporta o pavimento de concreto. É igual pegar uma placa de vidro, né? Se eu pego uma placa de vidro e apoio sobre uma mesa e apertar essa placa de vidro, o que vai acontecer? Só doer o meu dedo, né? Não vai acontecer mais nada além disso. Agora, se eu fazer ela biapoiada e apertar no meio, o que vai acontecer com essa placa de vidro? Ela vai quebrar. E para isso ilustra bem que o pavimento de concreto é um sistema de camadas. Ele precisa ter capacidade também das camadas inferiores para que o pavimento de concreto consiga a sua plenitude de desempenho. Quais são as camadas de subbase, né, mais típicas do pavimento de concreto? Então, eu tenho, quando eu falo muito de rodovias, então eu tenho o famoso CCR, concreto compactado a rolo, né? Nós temos em vias urbanas a utilização de brita graduada, que pode ser também, né? Evidentemente que quando eu estou dimensionando um pavimento de concreto, eu levo em consideração as cargas que transitam, a resistência do solo, né? E aí eu vou ali determinando a espessura e o tipo das camadas. Então, nos pavimentos urbanos, é sim muito possível fazer camada de subbase do pavimento de concreto em brita graduada simples. Cada caso é um caso, eu estou generalizando, tá? E aí eu tenho um caso aqui, né, que não é nada novo, né, utilizado desde do início do século passado, principalmente nos Estados Unidos, que é o sistema white-topping, né? Muitos de vocês já ouviram falar, mas ainda cerca de algumas informações, às vezes até equivocadas sobre o sistema. O que é o sistema white-topping? Então, voltando aqui, né, deixa eu ver se volta aqui. Para cá. Isso. Então, aqui, ele vai cumprir esse papel aqui da subbase, ó, o pavimento asfáltico existente. Ok? Então, nós estamos falando de realmente uma camada de subbase, que é o pavimento asfáltico que está ali, deteriorado, chegou no final da sua vida útil, em que o gestor tem que fazer uma tomada de decisão de como é que ele vai proporcionar ao usuário que ele recupere a sua capacidade de rolamento. Então, ao invés de eu retirar essa camada desse revestimento asfáltico, né, e fazer uma recomposição, eu posso utilizar ele como camada de subbase, ao invés de construir um CCR ou uma brita graduada simples, para servir de suporte para o pavimento de concreto que vai ser sobre ele. Então, aqui eu trouxe diversas obras, né, que foram executadas aqui no sul do Brasil, Paraná e Santa Catarina. Então, me deixa muito orgulhoso, né? Eu entrei na BCP em 2012 e a gente fez um trabalho muito intenso para realmente divulgar e ensinar o que o pavimento de concreto poderia proporcionar aqui para o sul, e Paraná e Santa Catarina entenderam essa mensagem, né? E viraram efetivamente obra. Temos obras federais, obras estaduais, distribuídas aí, né, principalmente no Paraná e Santa Catarina. Ok? E aqui, o Fernão já trouxe essa imagem, né? Por que tudo isso que eu mostrei aqui anteriormente surgiu? Por causa dessa obra aqui, principalmente. Foi a segunda obra no Brasil feita em white-topping em pista simples. A primeira foi uma experiência um pouco menor, ela tinha apenas 4,7 quilômetros, foi o acesso ao porto de Ibituba, né, liga BR-101 até o porto, tá? Mas aqui, digamos assim, a gente estudou, implementou e acabou servindo de exemplo para todas as demais, foi essa rodovia aqui, a SC 114. Ela tem 32 quilômetros, ela foi concluída no ano de 2018, ela liga a BR-282 em Lages até o município de Otacílio Costa, ok? E ela ficou bonita, né? Uma imagem bem legal e para nós é um orgulho muito interessante, porque a gente teve uma participação intensa, a Secretaria de Infraestrutura, que antigamente era o DEINFRA, né?
entendeu, num seminário muito parecido com esse, a gente reuniu, se não me engano, 125 pessoas lá na secretaria, e passamos a mensagem do que era o pavimento de concreto, e de lá surgiu toda a ideia dessa rodovia, e aí o projeto ficou pronto em 2015, 2016 foi licitado, 2018 ela ficou pronta e está aí até hoje. Então, assim, de maneira geral, esse é o estado que se encontra um pavimento asfáltico no final da sua vida útil. Ok? Chegou lá no final da sua vida útil, ele está com uma série de defeitos e o gestor precisa realmente tomar a decisão do que vai fazer com aquele negócio. Né? E aí ele tem várias metodologias de restauração, e uma delas é esse sistema que eu acabei de falar para vocês. Essa é a imagem típica, cada um pode pensar, não, é aquela rodovia que eu vi lá, aquela outra não. É uma imagem típica do final de vida útil do pavimento asfáltico. Essa daqui é uma imagem que era a 163, né, que hoje está totalmente restaurada. A BR-163 ela liga o município de Dionísio Cerqueira, no oeste de Santa Catarina, até São Miguel do Oeste, 47 quilômetros de Whitop. E esse era o estado que ela se encontrava antes da restauração em pavimento de concreto. Então, a ideia do Whitop, o que é, né? É uma solução sustentável e econômica, pois o pavimento existente é usado como subbase para o pavimento de concreto. Cronograma reduzido de obra, como eu não preciso retirar a camada, eu faço um tratamento, que é o que eu vou explicar ali na sequência, né? Para poder prepará-lo, né? Ela é uma subbase, né? Para receber o pavimento de concreto. Então, eu consigo economia no meu cronograma. E uma pergunta muito frequente que o pessoal me faz, e com relação a todo esse pavimento asfáltico que está todo fissurado, ele não vai refletir as trincas para o pavimento de concreto? É uma questão de módulo, né? O pavimento de concreto, nós estamos trabalhando com concreto de alta resistência, 4,5 MPa normalmente, tração na flexão, um modo de elasticidade na ordem de mais de 30 GB, e ele acaba não absorvendo essas trincas, ok? Que existe no pavimento asfáltico. E eu faço uma recuperação completa da capacidade de rolamento. Temos uma norma do DENIT que a gente segue, que é essa de 2013, aí de execução de pavimento rígido. E as análises que eu tenho que fazer no pavimento flexível existente, para poder receber o pavimento de concreto, seguem duas linhas. Primeiro, uma análise estrutural. O que é análise estrutural? Um levantamento deflectométrico para verificar como é que está a estrutura do pavimento existente. Ok? Esse levantamento deflectométrico, ele serve principalmente para eu dimensionar o pavimento de concreto. Eu faço uma correlação das deflexões para obter o K, que é o módulo de reação da fundação, para determinar a espessura do pavimento de concreto, aliado com as informações de tráfego, obviamente. Ok? Eu também faço uma análise funcional. Né? Porque assim, a ideia, o conceito do pavimento de concreto segue uma linha diferente do pavimento asfáltico flexível. O pavimento asfáltico eu vou ligando as camadas. E o pavimento de concreto, aquela placa de concreto, ela tem que trabalhar independente da minha subbase. Ela precisa ter a subbase, mas ela não liga à subbase. Por quê? Porque eu tenho juntas transversais que fazem leves movimentos na horizontal, ok? E para que ela consiga fazer esse movimento, a junta transversal permita esse movimento na horizontal, ela precisa ter uma superfície lisa da subbase, não ligada, desligada da subbase, não aderida. E para isso eu preciso fazer toda uma análise funcional do pavimento que existe para fazer as ações de reparo para tornar essa superfície lisa. Ok? Um dos primeiros levantamentos que eu tenho que fazer, né, é fazer um plano cotado. O Sérgio muito bem colocou que hoje já tem a tecnologia 3D, que pode eliminar o plano cotado. Né? Então, o plano cotado é quando eu não tenho a tecnologia 3D, então eu faço nada mais que um levantamento topográfico, em que eu avalio como é que está a planicidade desse meu pavimento asfáltico, que vai se transformar em subbase para o pavimento de concreto. E ali em cima desse plano cotado, então eu tenho, né, todas as avaliações que eu vou fazer para tornar essa superfície plana. Ok?
Faço também outras avaliações, né? Então eu faço primeiro a avaliação estrutural, para dimensionar o pavimento de concreto, e também tomar algumas ações de reparo profundo, que eu vou mostrar depois, né? Faço análise funcional para tornar a superfície plana, resumindo, e faço também outras análises, como, por exemplo, como é que estão as barreiras no Gerson, rede de drenagem existente, os acessos, e etc. e tal, para daí ter um projeto completo, fazer um projeto executivo. Então, o iTopping passa por todo esse levantamento de informações para fazer um projeto executivo para isso ser licitado e a empreiteira saber todas as operações de preparo dessa recomposição. Eu não construo uma subbase, eu torno o meu pavimento flexível uma subbase, então eu tenho que preparar para que ele esteja adequado para receber o pavimento de concreto. Tem que tomar um cuidado, né, porque eu vou ter, por exemplo, pontes, né, durante lá, por exemplo, no caso de Otacílio, tinha ponte, né, e eu não posso passar um concreto por cima da ponte. Ele vai passar por cima do pavimento flexível, ok? Estão falando aí na ordem de 2.500 quilos por metro cúbico. E a ponte já existe lá. Eu vou passar esse concreto por cima da ponte? Claro que não. Eu tenho que fazer uma concordância, né, certamente construir uma subbase antes de chegar na ponte, para que quando o concreto chegar nessa ponte, ele esteja nivelado. Ok? E essas são as operações de preparo funcional do pavimento existente para receber o pavimento de concreto. Essas imagens aqui são da BR-163, tá? Cedidas pela Torque. Okay? Então, aqui todo o preparo de fresagem. Fresagem é a ação mais comum para tornar essa superfície plana, porque, como vocês viram nas imagens, o pavimento está bastante danificado, a parte de revestimento. Então, para torná-lo plano, essa ação de fresagem é bastante útil. E aí, com o sistema 3D, né, Sérgio? Fica perfeito. Então, as ações de fresagem, novamente. É necessário, como a superfície fica rugosa, e lembram-se, né? Eu preciso que a placa de concreto trabalhe independente da subbase. Como ela fica com uma superfície rugosa, eu coloco sobre essa superfície uma lona plástica, 200 micras normalmente, para permitir o deslizamento da placa de concreto sobre esse pavimento asfáltico existente. Ok? Se eu tiver que construir um acostamento, porque normalmente essas rodovias mais antigas, tem algumas que nem sequer têm acostamento. Então eu tenho que fazer toda uma avaliação fora da minha plataforma, né, fora das minhas faixas de rolagem, para construir, se necessário, uma subbase, e construir uma subbase na parte do acostamento para receber o acostamento em concreto. E aí, como eu falei para vocês, quando eu faço uma análise estrutural, através principalmente do FWD ou por Viga-Benkman, onde eu obtenho um valor das deflexões para dimensionar o pavimento de concreto, eu também faço, quando eu tenho essa análise estrutural, né, pode ser que em algumas situações ela tenha deflexões tão elevadas que vai conferir uma espessura tão elevada do pavimento de concreto que, em vez de eu usar esse valor, eu faço um remendo profundo. Ok? Então, aí eu elimino essa deflexão que está totalmente fora da curva. Perfeito? E aí segue essa normativa do DENIT que está exposta na tela. Ok? Aqui estão as operações, né? Como eu falei aqui, ó. Quando eu tiver que construir um acostamento, então eu faço a retirada do material que tem ali e faço toda a construção. Normalmente, essa construção de uma subbase do acostamento, né, o mais comum é utilizar um CCR, por exemplo. Na PRC 280, eles fizeram um processo de reciclagem à base de cimento. Ok? Aí está aqui só um desenho esquemático, né? Está aqui toda a preparação. Essa daqui também são fotos da BR-163, lá em São Miguel do Oeste. Então, preparando toda a pista fora da faixa de rolamento. Aqui é a construção do CCR. Só mostrando imagens. Aplicação do RR2C, novamente, né? O que serve o RR2C? Uma emulsão asfáltica, né? Sobre o CCR, justamente para permitir o deslizamento da placa de concreto. Enquanto na pista eu coloco uma lona, para não ficar aderente à camada fresada. Quando eu construo um CCR, normalmente eu coloco um RR2C para permitir exatamente esse movimento e não travar a placa. Tem locais que eu não consigo fazer o CCR.
Às vezes eu sou obrigado a fazer concreto magro. Por quê? Porque eu não consigo colocar ali o equipamento para a construção do CCR, o rolo, o compactador. E aí eu faço um concreto magro. Porque, na verdade, o CCR, né, é um concreto magro, em torno aí de 100, 120, 150 quilos por metro cúbico. É só a metodologia construtiva que o diferencia um do outro. E aí, quando eu termino todas as operações de preparo desse pavimento asfáltico, que vai se transformar em subbase para o pavimento de concreto, eu faço novamente um plano cotado. Eu fiz um antes para saber quais as operações que eu tinha que fazer para deixar ele plano, e depois eu faço um novo plano cotado, né, para verificar se todas as operações que eu fiz, de fato, deixaram a superfície plana. Se eu tiver o sistema 3D, não vai precisar. Ok? Tem locais, gente, que o pavimento flexível apenas está fissurado. E lembram-se, né, essas fissuras não transmitem para o pavimento de concreto, porque eu tenho um concreto de alta resistência e alto modo de elasticidade. Mas, de qualquer forma, essas fissuras podem eventualmente travar a placa. Lembram? Pavimento de concreto precisa trabalhar independente da subbase. Aí, novamente, eu coloco uma lona de 200 micras sobre esse pavimento existente, da forma exatamente que está mostrada. Essa daqui são imagens da SC114. E aí, gente, chegamos ao final, e aí a metodologia de construção do pavimento de concreto, se você estiver pelo menos mais umas 4 horas aqui, eu posso explicar detalhadamente como é que constrói. Não tem, né, Valmer? Não tem. Então, hoje não. Então, a partir daqui para frente, é a construção do pavimento de concreto normal, como muitos de vocês, eu acredito que conheçam, e aí não há necessidade de a gente explicar hoje. E aqui, e é claro, né, quando a gente constrói pista simples, uma coisa que incomoda, mas é necessária e precisa ter na fase de planejamento, porque isso se reflete em custo, que são os pare-siga. Esses pare-sigas têm um custo, né, e eles precisam existir, por quê? Porque o nosso concreto, eu só posso liberar o tráfego quando ele atinge a resistência, nesse caso, muitos dos casos, 4,5 PA, na idade de controle. Então, eu só posso liberar o tráfego quando ele atingir a resistência nessa idade. E aí eu tenho que fazer os pare-siga, principalmente em pistas simples, para interromper uma parte do tráfego, enquanto eu trabalho, o concreto está atingindo resistência, o tráfego está rolando na pista ao lado. Ok? Uma outra coisa que é muito importante, em termos de conhecimento, olha, eu estou sobrepondo um pavimento de concreto, é algo que já existe. Eu não posso me esquecer do que tem ao lado, as envoltórias. Eu estou criando um degrau. E aí eu tenho que tomar esse tipo de cuidado aqui para não criar um degrau e até provocar eventuais acidentes. Ok? Então, só para memorizar. Ó, então, aqui, ó, eu fiz uma sobreposição do pavimento de concreto que já existia, então formou um degrau e eu tenho que tomar cuidado de fazer essa conformação do que existe na envoltória. Dá para usar no pavimento urbano também? Também dá. Em muitas áreas urbanas dá. Mas aí o urbanista precisa ter criatividade, né? Por quê? Novamente, eu estou sobrepondo um pavimento sobre algo que já existe. Aí eu preciso ter uma barreira física para separar a faixa de rolamento e de calçada. Aqui ele colocou balizador, aqui também balizador com umas luminárias que ficaram bem bonitinhas, ficou bem criativo. Aqui ele fez uma sarjeta antes de chegar na calçada, para não deixar nivelado a faixa de rolamento com as calçadas. E é isso. Cumpri o meu tempo? Fechou, gente? Muito obrigado.